A paz do Senhor seja com todos vocês que ouviram este vídeo. Se vê que o vídeo tem algum valor, compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vejo aqui nas redes sociais, de comentários aí, o povo falando, por exemplo, que Israel não pode ser derrotado porque eles são protegidos por Deus, porque é o povo de Deus. Eu vou dizer para vocês que Israel não é mais o povo de Deus. Só é você estudar a Bíblia e você vai ver isso. Quando Deus falou para Davi que sempre teria um descendente da sua linhagem para ser rei, essas coisas, ele falou algumas cláusulas, né? Não sei nem falar o nome. Cláusulas. Eu acho que é isso. E qual eram essas cláusulas? Ele falou o seguinte: se eles permanecessem fiel a ele, fazendo tudo que ele mandasse, guardando seus mandamentos, aí sim, sempre ia reinar um rei descendente de Davi em Jerusalém. E eles seriam o povo dele se eles fossem fiel aos seus mandamentos. Se a nação fosse fiel aos seus mandamentos, eles seriam o povo do Criador. Mas se nós for ver o decorrer da história, eles não foram. Até o rejeitou o Filho de Deus quando veio até eles. Está escrito na Bíblia e também em vários cantos, né? E olha o que acontece com quem rejeita o Filho de Deus. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas a quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Então o povo de Israel, não são todos, mas é quase todos, né? Acho que 90%, porque pelo que eu vi, muita gente, viu, não acredita no Filho de Deus, o povo de Israel, no caso. Aí como é que, se eles estão julgados, não acreditam no Filho de Deus, como é que Deus está protegendo eles, escolheu eles? Só eles para ser protegidos. Cara, não é verdade. O povo de Israel hoje precisa muito dos Estados Unidos, por exemplo, de outros países aí, de aliança. Naquela época, quando Israel realmente era de Deus, escolhido para Deus, eles precisavam só de ajuda de Deus. Deus lutava por eles. Entende? Se eles fossem fiel a Deus, tivesse permanecido fiel a Deus até hoje, ainda Deus faria isso, lutaria por eles, as suas guerras. Entende? Mas eles não permaneceram fiel ao Criador. Rejeitaram a Jesus, rejeitaram os apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo foi até pregar para os gentios. Mas primeiro era para o povo de Israel. Primeiro aos de casa, Jesus disse. Depois vai os de fora. Mas eles rejeitaram eles. Rejeitaram os apóstolos e rejeitaram ele. Então esquece isso. É tipo idolatria. Ah, o povo de Israel é o povo de Deus, o povo escolhido. Não é. O povo de Deus escolhido está em todos os locais no planeta. Todos aqueles que guardam seus mandamentos, faz a vontade dele de verdade, vive na prática, no dia a dia, na sua vida, guardando seus mandamentos. Esse sim é o povo dele, escolhido. Vão ser selados com o Espírito Santo, se permanecer fiel. Mas tem que ser fiel ao Criador. E eu falo isso aqui, não estou falando de uma igreja nem de uma logomarca não, viu? Eu não acredito nessas coisas, acredito apenas na Bíblia. Na Bíblia, realmente acredito. E eu vivo por ela e faço o que ela manda, que é o certo. E não a gente fazer o que uma logomarca manda, e nem o que as pessoas mandam, e nem viver por a cabeça de ninguém. Aprenda a estudar a Bíblia, peça orientação a Deus, que a gente aprende também, porque muitas vezes os ensinos são errados. Eu estou falando isso aqui, mas eu estou falando baseado no que eu aprendi estudando a Bíblia. Então, se você não acreditar no que eu estou falando, e, e é seu direito, né, de questionar, vai ver na Bíblia se o que eu estou falando é verdade. Falei algumas coisas aí que está escrito na Bíblia. Por exemplo, que Deus iria proteger o povo de Israel se ele fosse fiel, permanecesse fiel ao Criador.
Isso é escrito na Bíblia. E também falei que foram rejeitaram a Jesus Cristo, porque está escrito na Bíblia também. E estou falando esse agora aqui, que o povo de Israel não é escolhido de Deus nada mais, por causa que está escrito aqui na Bíblia, que quem rejeita a Cristo, quem não crê nele, já está julgado. Entende? E grande maioria, quase 100%, não é 100%, mas grande maioria não acredita em Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus ainda vai vir, entende? E eles acreditam que é para salvar eles do poder militar, das guerras, essas coisas assim. Mas eles não sabem que é por causa que Jesus veio por causa de salvar eles, sim, mas dos pecados. De morrer para pagar os pecados de toda a humanidade e dar uma segunda chance para nos salvar. É isso que eles não vê. Não foi para salvar ninguém de uma guerra. Da guerra sim, mais espiritual, mas guerra física não. E é isso, galera. Eu acredito dessa forma. Se você acredita diferente, é seu direito. Mas eu acredito nessa forma. Não tem nada a ver. Não é povo escolhido de Deus mais o povo de Israel. Não é. Porque rejeitaram Jesus Cristo e também os profetas. E eles ainda rejeitam ainda hoje. E é isso. Eu espero que tenha trazido algum conhecimento para vocês nesse pequeno vídeo. E se você pensa que o povo de Israel é escolhido por Deus, é seu direito. Mas de acordo com a Bíblia, não é mais. Eles não são mais escolhidos pelo Criador. Nem ao menos eles acreditam no Filho do Criador, que é Jesus Cristo. Entende? Eles só aceitam metade dessa Bíblia, só aceitam a Torá, que são os livros do Antigo Testamento. Não aceita novo não, beleza? Mas nós vê que o Novo Testamento fala muito bem de alguém superior à humanidade, que no caso o Criador que nos criou. Nós vê isso claramente. Fala de Cristo, que é o nosso Salvador e que morreu para comprar nós do adversário. Fomos resgatados para sermos livres e escolher sermos fiéis ao Criador e fazer a sua vontade. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilha para o seu próximo aí. E até o próximo vídeo aqui nesse canalzinho do Quai.